Então, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí segue verso 2. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Público-alvo, gentios, vocês não esperavam nada. Entretanto, o povo de Deus, aquele povo escolhido lá da terra de Canaã, eles esperavam alguém. E durante essa... Por que eles esperavam alguém? Porque os nossos profetas falavam que viria alguém. Então eu estou falando para vocês que não têm consciência dessa espera, que Jesus, Filho de Deus, ungido, que traz as boas novas, ele é a resposta, ou ele é a manifestação do anúncio profético. Qual que é a razão de alguém fazer isso? Dá uma raiz, dá um embrião de uma história que vai acontecer. Qual que é o benefício disso? Pensa. Vai, tenta. O benefício é que tudo vem com uma linha posterior, prévia, vem com mais força. Por que a gente passou aqui o mês de dezembro inteiro estudando 50 e tantas profecias de Isaías? Para entender que esse Jesus, já 600 anos antes dele se manifestar, já estava lá a descrição da onde ia nascer, do que ia acontecer, o que ele passaria, como ele viveria, qual seria o seu ministério, como seria o seu sofrimento e como será a sua exaltação. Quando a gente liga um evento com uma raiz, esse evento é óbvio que fica mais poderoso. Assim é na história da sua vida. O seu hoje é baseado em eventos que te ligam com o passado. E você olha para esse passado e vai vendo, né? A expectativa de um cristão é: eu estava aqui nesse ponto, e depois que Cristo, a consciência, a espiritualidade entrou, eu vou subindo, eu vou crescendo, sendo transformado de glória em glória. É assim. Mas a gente liga esse crescimento à linha. Você não fala, acordei hoje super espiritual depois de 10 anos de caminhada com Cristo. Você fala, caminhei, tropecei, pirei, melhorei, voltei, errei, e foi indo e tá indo. Não é assim? Mesma coisa aqui. A ideia é que nessa revelação progressiva, ela tem um ápice. O ápice foi a manifestação de Jesus. Então, Marcos está dizendo assim, isso aqui não é invenção da carochinha, público. Eu não estou escrevendo para vocês para dizer, pintou um cara aí legal e vale a pena acreditar nele. Por quê? Porque desde aquela época, gente com uma coragem messiânica já existia para falar, eu sou o salvador da pátria. Marcos está dizendo, não é desse grupo que a gente participa. O nosso tem um background profético. Tudo bem? Verso 4. Por favor, alguém lê para mim. Rápido. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Continue. Saiu a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Legal, muito obrigado até aí. Aí, ele joga primeiramente o ponto do ministério de João. Ele menciona então, Marcos menciona o primeiro profeta do Novo Testamento, que é João. Porque João é aquele quem prepara o caminho. Olha que legal, quando você vai ler lá em Lucas mais tarde, vai ficar bem claro isso, a menção de João como quem é que prepara o caminho. Aqui em Marcos ele mostra o texto primeiro e depois do texto ele coloca o nome de João. Mas ele não fala aqui literalmente que João era essa voz. Em Mateus que ele faz essa relação, né, de João Batista com a voz que clama no deserto. Mas Marcos não, Marcos joga o texto. Olha, o profeta disse isso, que vai ter um que clama no deserto, babá, e aí ele só joga o público, olha... Apareceu lá um cara no meio do deserto pregando o batismo de arrependimento, perdão dos pecados. Aí ele vinha gente de Jerusalém,
ele fazia isso no Rio Jordão, eram batizados por ele. Aí você pergunta por que eu estou pondo essa foto aí para vocês. Dá uma olhada aqui nessa região, vê se dá para você ver. Aqui você pode ver uma água, umas construções antigas. Se você reparar, nós estamos falando aqui de um chamado sítio arqueológico, tá vendo? Do lado, ó, escavação, né? Você tá vendo que toda essa parte aqui, essa parte dessa montanhazinha aí é escavado, né? Tá vendo? A parede que tá na sua frente. E aqui tá de novo a água. Por que eu tô mostrando para vocês? Porque é aquilo que eu sempre gosto de falar e é por isso que eu tenho certeza que muitas agências de turismo nunca vão gostar muito de me contratar para ser guia em Israel. Porque é melhor levar a pessoa para chorar no lugar errado, que dá mais ibope, do que chorar no lugar certo. Como eu sou a favor de que a gente tem que entender em sacar o lugar e não tentar fazer força para ser o lugar que a gente quer acreditar, eu trouxe essa foto. E essa foto mostra possivelmente um dos novos avanços da arqueologia como um lugar possível do batismo de Jesus. Mas se você lembrar das fotos tradicionais que tem sobre o batismo de Jesus, não é aí. Aquela localização do Jordão. Certo? Aquela que todo mundo guarda no consciente coletivo. E eu já fui lá muitas vezes, é um lugar lindo, realmente maravilhoso. É o Rio Jordão, realmente. Mas aquele lugar que realmente os grupos vão em Israel é no norte. É ao redor ali do Mar da Galileia. Cafarnaum lá em cima, Sea of Galilee, ok? Olha lá, Sea of Galilee. Tá, a região do batismo é algum lugar aí que todo mundo vai visitar hoje, é ali ao redor. Porque a Bíblia diz que Jesus deixou Galileia e foi para o Jordão. Mas de acordo com a Bíblia, onde João está operando e nós temos descrição bíblica, é embaixo. Olha aqui, ó. Vê onde vocês estão lendo aqui, Dead Sea, Jericó, tá vendo Jericó? Do lado de Jericó tem algo amarelinho, Betânia aqui no meio, tá vendo Betânia aí? Em outras palavras, Betânia, tá vendo essa rachadura que tem? É o Jordão. Essa rachadura é o Jordão, que liga lá o Mar da Galileia em cima, descendo reto até o Mar Morto. Então, a ideia é que Jesus é batizado provavelmente aqui embaixo. Porque na narrativa de João, ele diz que depois desses eventos, de João falando para os seus discípulos, siga esse que está aí, esse aí que eu não sou digno, ele vai para o deserto da Judéia ser tentado. E o deserto da Judéia é aqui embaixo, olha aqui, ó. Tá dando para entender o negócio? Então é chocante, com certeza muita gente não gostaria de ouvir isso. Mas essa é a grande verdade e esse é o primeiro grande ponto que eu acho que vale a pena a gente entender. Só para você ver melhor, essa aqui então é a cara do deserto da Judéia. Por isso que aí você fala, caramba, por que está falando tudo isso? Porque literalmente o que nos diz o texto é isso, ó, verso 4. Assim surgiu João batizando no deserto. Ele está batizando no deserto, ele não está batizando no norte, na minha opinião, porque no norte não é deserto. Esse é um dos grandes pontos, inclusive quando você viaja para Israel. Você está no sul, na região da Judéia, é isso aqui que você vê até hoje. Você vê isso aqui, exatamente o que você está vendo aí, é o que você vai ver. Você vai para o norte, o lugar começa a ficar verde. Começa a ficar verde, começa a ficar verde. É uma discrepância assim brutal. Por quê? Porque daqui para baixo, nós estamos falando do ponto mais baixo do planeta Terra, que é onde fica o Mar Morto. Aquela brincadeira que eu sempre faço. Se o inferno fosse no centro da Terra, o lugar mais próximo do inferno é o Mar Morto. Porque é o lugar mais baixo a nível do mar que nós temos no planeta. Tá bom? Então vamos lá, surgiu batizando no deserto, aí ele vinha a gente de toda a região, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Lembrando que aqui literalmente a ideia de batismo é imersão por dentro do Jordão. João vestia roupas feitas de camelo, usava cinto de couro, comia gafanhoto, mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água e ele os batizará com o Espírito Santo. Tem uma descrição aqui de João que você repara que é um negócio interessante de se pensar.
E o importante disso, sobre essa descrição de João, por que João come isso, por que João parece ser um cara estranho, é porque existiam alguns grupos na época que possivelmente, preste atenção no meu cuidado, possivelmente João pode ter participado de algum desses grupos. Aqui em cima da cabeça do Mar Morto, estão comigo? Na cabeça do Mar Morto, quem consegue ler aí? Na cabeça do Mar Morto, o último nome aqui na cabeça em cima. Gilgal. Não, no mar. Mar Morto, que é na cabeça dele, a primeira... Qumran. O que é Qumran? Qumran é uma região onde acreditamos que... Quando eu digo acreditar, é acreditar com prova, tá? Não é acreditar por fé. Que aonde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Aonde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto? Agora, né? Em 47. É aonde ter achado lá mostra que lá tinha uma comunidade. E que essa comunidade protegeu os textos. E esses textos foram encontrados ali um pouquinho antes do Estado de Israel ser declarado Estado. Coisa totalmente, literalmente espiritual. Que é uma coisa espiritual bonita para pensar, é isso. Então, naquela região existiam grupos de gente meia, vamos colocar assim, em brackets, né? Fanática. A expectativa messiânica morava naquela região. A expectativa de que algo vai acontecer, de que algo vai rolar, de que o mundo vai acabar, era lá. Então, talvez João faça parte desse contexto. Agora, é claro que o João tinha as expectativas corretas, né? Porque foi Deus quem o chamou. Mas não é estranho de se imaginar, vindo essa descrição, de que ele tem uma dieta específica, que ele não come qualquer comida, que ele vive num estado assim de meio que anormalidade diante da normalidade da vida. E mesmo naquela época, não era tão normal você falar, essa é a minha dieta. Normal seria, eu sigo a lei de Moisés e como que a lei permite. Né? Bonitinho. Agora não essa descrição de comer gafanhoto e mel silvestre. E ele então, de acordo com Marcos, ele vem como quem tem consciência do seu papel de imergir, de batizar pessoas, enquanto Jesus vem com o papel de outorgar o Espírito Santo. Isso é muito bonito. Eu venho para inaugurar arrependimento, o sinal do arrependimento público. Qual que é o sinal? Batismo, confissão pública. Mas o próximo vem com a missão de derramar poder. E esse poder é só ele que pode fazer. Ninguém faz. Ninguém faz. Por isso que é um absurdo sem tamanho quando alguém usa um púlpito para falar, agora eu vou orar e você vai receber o poder que eu vou falar para você. Recebe o poder. João Batista fala, eu falo de salvação. Ele fala de poder e de fogo. Ele que fala. E na atualidade, qualquer um fala, queima, eu vou queimar. Estranho. Estranho como as coisas mudam. Como as coisas mudam na vida. Verso 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Acha Nazaré para mim no mapa. Cadê Nazaré? Nazaré, cadê você? Olá, quem acha Nazaré? Fala para mim, tá perto da onde? Perto da Galileia. Aí, exatamente, no norte, ali próximo ali, Galileia, Mar da Galileia, tá vendo? Nazaré embaixo. Então nós estamos falando dessa região norte de Israel. Jesus cresce ali, Jesus vive ali, mas olha que interessante, João, para o público gentílico, não está falando nada de Nazaré, não fala que ele foi ali o filho do carpinteiro, né? Não fala que ele foi para Nazaré depois da fuga para o Egito. Fala nada disso. Na minha opinião,
João devia ser um bom orador e péssimo escritor. Por quê? Porque o bom escritor é detalhista. João não. João Marcos. João Marcos. João Marcos. Eu viajei. É do Marcos, Marcos. Vou ficar com Marcos então para não. Mas João Marcos, o nome completo, Marcos. João Marcos ou Marcos, como queiram, para mim era um bom orador e péssimo escritor. Porque o bom escritor, ele quer detalhe, é como o Lucas fala. Eu vou mostrar como o negócio deve ser feito. Eu vou mostrar, ele vai dar sua parada, eu vou mostrar como o negócio deve ser feito. E eu gosto disso. Atualmente tem uma certa... Uma coisa de... Parece que é humildade, mas não é. É burrice misturado com evangeliquez. Pra glória de Deus, né, irmãos? Então, né? Fiz isso aí. Você vê aquelas entrevistas de artista gospel, eu tenho vontade de vomitar. Tô falando sério. Não, mas é porque eu gravei, eu não sei o que. Meu, fala o que você fez. Fez um negócio legal? Estudou pra fazer? Usou um bom estúdio? Você aprendeu música na sua vida, criatura? Fez uma conexão harmônica, um arranjo... Ninguém consegue falar nada sobre isso. E fica com esses papinhos. Lucas vai lá, o negócio é o seguinte, muitos tentaram, não rolou, ninguém fez direito, eu vou fazer. Eu vou colocar em ordem. Legal. Fez fazendo o que ele quis fazer. O João aqui não fala nada disso, ele vai jogando as informações. O que eu acho de gente assim, é gente que consegue colocar em bullets. E ele pega uma frase e estende a história. E estende a história. Tem gente que não, se tiver escrito item por item, vai se perder. É normal, cada um tem estilo, não existe aqui o melhor ou o pior. Só estou contrastando para você entender quem era esse cara. Pelo menos nas ideias que a gente tem. Então vamos lá. Ele veio de Nazaré, batizado no João. Verso 10. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo, o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito impeliu para o deserto. Lembra daquilo que eu falei para vocês? Se ele está no deserto da Judéia, então possivelmente o lugar tradicional do batismo que deveríamos, talvez, pelo menos, imaginar é Betânia. É sul e não norte. E ali esteve 40 dias, verso 13. Estão comigo? Sendo tentado por Satanás, estavam com animais selvagens e os anjos o serviam. Olha que legal. Quem foi o primeiro evangelho? Marcos. Quem foi o último texto que a gente tem na nossa Bíblia aí como Antigo Testamento? Último livro do Antigo Testamento? Malaquias. O que Malaquias termina tentando dizer? Numa das suas últimas menções, Malaquias fala sobre o Elias que vem nos últimos dias, ou alguém que vem no poder de Elias. Por isso que nós vamos ver depois no Evangelho a ideia de que a manifestação desse novo momento vem como no poder de Elias. E como se vem no poder de Elias, na unção de Elias, em outras palavras, é fogo de Deus, é poder de Deus, Elias não foi alimentado por corvo? Legal, o Filho de Deus aqui é alimentado por anjo. Está dando para entender os paralelos? Ele está entre animais selvagens, em outras palavras. O que quer dizer isso aqui? Que Jesus estava lá passando a mão nos animais selvagens? Não, quer dizer que as feras não o tocavam. No deserto. Mas ele era protegido por Deus e ele estava sendo ali, os anjos o serviam. Fazendo o que necessariamente? Não sei. Porque a ideia aqui que a gente entende é que ele estava ali 40 dias num jejum. E essa palavra de Marcos deixa um ponto interessante, um question mark, né? O serviam para quê? Não sei. Uma massagem nos ombros, uma conversa, não sei, não sabemos. Sabemos é que quem serve para alguma coisa. Você não tem um serviçal para ficar olhando para você. Alguém aqui teria um serviçal para ficar olhando? Tem 30 serviçais aqui do meu lado, eles ficam olhando para mim. Para quê? Eu não preciso de ninguém. Se eu tiver um, vai obedecer a ordem. Se eu tiver dois, vai obedecer mais ordens. Só para você pensar. Tá? Verso 14, por favor. Alguém leia. Rápido. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. Só um detalhe, então, aqui nós proclamando o quê? O Evangelho. Certo? Proclamando as boas novas de Deus. Continua. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar,
pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Ponto extremamente importante aqui. Marcos mostra esse fator do imediatamente deixam tudo, no mesmo instante deixam tudo. Que o convite de Jesus é direto e reto. Olha, vem, vamos. Quem? Quem atender. Quem atender. Como acontece isso? Marcos também não nos fala. Que persuasão, que algo do céu. O que aconteceu no coração deles? Gente, é como você está trabalhando, alguém chega, vamos, me siga. Aí você fala, vamos embora. Vamos embora. É uma decisão... Se é uma pessoa conhecida, tudo bem, né? É claro. No caso aqui... Não... Você já ouviu falar dele? Vamos embora, meu. Vamos embora. E eles vão. É legal fazer esse contraste com o jovem rico, que chega diante de Jesus, Jesus gasta verbo com ele, Jesus conversa com ele, mas ele ficou triste porque ele tinha muitas posses. O que a gente aprende disso? Que é não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Por isso, quando você perceber alguém batendo a cabeça no mesmo erro, antes você fala, tem que alguém ir lá falar com ele. Às vezes 50 mil pessoas já falaram. Deus já usou de tudo para falar, mas não entendeu ainda. Aí só nos resta o Espírito de Deus tocar. A pessoa chega como se fosse a primeira vez que ouviu. Nossa, agora eu aprendi isso, todo mundo. Oh, glória a Deus, até que enfim. O que tem que mostrar pra gente é um comportamento que a gente como igreja deve ter. Ridículo. Não, você tem que ir lá. Marcela, vai lá. Ou Marcos, muda agora. Calma. Nem Jesus operava essa transformação em todos os casos. Guarda isso. Simão e André tá com o coração pronto, a coisa acontece na hora. Vambora, vambora. O jovem rico, o dinheiro não deixa. Mamãozinho tá mais forte que Deus. Simples. 19, Marcela, continua. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Mesma ocasião. Demonstrando, no início eu estou chamando os discípulos ouvem, a minha ovelha ouve a minha voz e me segue. Aleluia. 21, pode seguir. Eles foram, deixa eu ler um pouquinho. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga, começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Deixa eu mostrar para você um pouquinho sobre a sinagoga de Cafarnaum, porque isso é bem legal. Que verso que nós estamos? Por favor, alguém fale para mim de novo. 21. Verso 21. Aqui, essa é hoje o que seria, a internet aqui tá meio pifada. Internet está meio pifada. Deixa eu ver aqui. Wi-Fi not connected. Você lembra o nome da conexão, João? É BT Business Hub. BT Business Hub. Ela deve estar, vai ver que fecharam a porta, ela simplesmente foi para o espaço. Tá bem longe aqui. Tá bem longe, não, mas estava até agora. É que às vezes ela dá uma pirada. Bom, eu trago depois para vocês a fotinho dessa sinagoga, que é muito legal. Que tem uma sinagoga, a ver se você vê ela pequenininha aqui, ó. Não dá pra você ver aqui agora. Eu trago na semana que vem. Pequenininha aqui embaixo, tá vendo? Aí embaixo, Cafarnaum, sinagoga. Essa é o que foi escrito, que foi construído em cima da sinagoga da época de Jesus. Então essa é a sinagoga em Cafarnaum, construída em cima da sinagoga de Jesus. Então, quando a gente vai lá hoje e visita, nós estamos na mesma localização, na mesma estrutura, mas acima daquela que a gente fez. E Cafarnaum, a gente não pode esquecer que ela está ali beira-mar, é o quartel-general de Jesus, e por ser quartel-general de Jesus, é onde Jesus vai com seus 30 anos, é onde ele mora, é onde parte dos discípulos moram, é onde ele faz a sua casa, e logo ele conhece as pessoas, tem acesso à sinagoga,
e pode pregar na sinagoga. Ele está conhecido ali no meio. Então esse é um ponto importante. E Jesus então no Shabat, olha que importância que Marcos deixa claro, chegou o sábado. Ele vai e prega na sinagoga. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Ele então não faz parte daqueles que têm a palavra fria, ele fala com autoridade. E outro ponto que o Marcos está colocando, não como os mestres da lei, é porque Jesus não vem com seus estudos, com seu diplominha da Academia de Jerusalém. Olha, fui estudante de Jerusalém, estudei lá, como Paulo vem com um diplominha embaixo do braço. Gamaliel tem diploma, tem certificação. Jesus não. E Marcos deixa claro, exato, é outra história. Ele veio e ele recebeu. Por quê? Porque como o Marcos fala no início, Jesus, o Cristo, a salvação, ungido, Filho de Deus. É outro departamento. Outro departamento, tá bom? Verso 23, justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele, gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhes obedecem." As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Jesus vem e inaugura esse movimento exorcista. E eu acho muito bonito que esse movimento exorcista acontece de maneira inversa ao que também, infelizmente, acontece nos dias de hoje. Onde muitos quase que só faltam invocar o capeta para depois ter que tirar ele de dentro. E no exemplo de Jesus, não. É o maligno que se fala: "Ô, você que está aí, o que você veio fazer aqui?" E dá até a cidade, dá até a localização de onde ele vem. Lembra quando os discípulos levam uma surra dos demônios? Eles falam: "A gente conhece Paulo, mas você..." É muito legal isso. O que Marcos está dizendo aqui é o seguinte: ó, o maligno, seja ele qual entidade for, diante de Jesus, dá a descrição. Esse é o Santo de Deus, ele é Jesus de Nazaré. O que você veio fazer aqui, meu? Estava tudo tão bom. E não teve bate-papo não, né? Como a gente vê aí na TV. Não, Jesus já chega e tchau. Acho muito bonito, né? Cale-se e saia dele. Cale-se e saia dele. É importante, acho que, fazer uma menção aqui interessante para a gente finalizar a nossa aula. Demônios falam, entidades falam, mas eu não tenho dúvida que muita gente aprendeu a ficar endemoniada. Não tenho dúvida. Aprendeu a ficar endemoniada. É tudo no mesmo padrão. E se você largar a pessoa de canto, ela se toca e fala: "É melhor ir para casa que não está dando ibope hoje." Não estou falando com isso que todos os casos são esses. Estou falando que existem manifestações demoníacas onde o inimigo, seja lá qual demônio for, seguindo o exemplo de Jesus, seja a entidade, seja quem for, fala, grita, berra, quebra. Real. Mas tem muita gente com doenças da alma que aprendeu hoje eu vou ficar encapetado e vou lá e infelizmente. E tem os contratados, né? Também tem os contratados. E são os profissionais. São os profissionais. E os profissionais, não quero nem mencioná-los, né? São terríveis. Mas por que é importante a gente mencionar nisso? Porque no mundo da espiritualidade, eles ouvem a voz de Jesus e Jesus quer acabou. Sai. Jesus quer ver a pessoa liberta. E não humilhar a pessoa. E não agora rodar e roda a cabeça. Eu assisti um vídeo que eu queria nunca ter assistido e termino com essa história. Uma mulher levando um tapa no rosto de um pastor nigeriano. Na Nigéria. Uma igreja com milhares de pessoas. Uma igreja que você não vê o fim de tanta gente.
Uma igreja que parecia ser uma igreja, não geralmente aquilo que a gente pensa da África, uma igreja na savana, era uma igreja, eu creio que devia ser no centro, porque era prédio, era bonito, parecia um prédio americano, assim, tudo arrumadinho. E de repente uma mulher fala com o pastor no meio do culto, aquelas milhares de pessoas, o pastor dá um tapa na cara da mulher. E acho que quando ele cai em si da loucura que ele fez, ele começa a falar que ele fez isso por Deus, porque era um demônio. Se fosse um demônio, justifica você dar um tapa na cara da pessoa? Pergunta interessante. E por que é interessante a gente pensar nisso? Porque hoje a gente sabe que aqui em Londres a gente está num universo um pouco distante dessas realidades. Mas na hora que você pisa no Brasil, isso está em cada esquina. Isso está em cada esquina. E o exemplo que o primeiro evangelho nos mostra, Jesus diante, o divino diante do mal, o mal reconhece diante de quem está. Número 2. O divino simplesmente fala, cale-se e saia. Não quero conversa. Tá bom? Deus nos abençoe. Assim, é a autoridade, né? Quem tem autoridade não precisa discutir. É o mal que fala, que dá credencial. Você é de Nazaré, você é o santo de Deus. O que você veio aqui fazer? E ele fala, não te interessa. Saia. Saia. Que Deus nos abençoe nessa viagem com Marcos. E meu grande desejo é que cresça no nosso coração o desejo de ler o Evangelho e buscar de cada palavra do Evangelho, porque se este é o princípio das boas novas, a gente precisa entender as boas novas, como quem entende uma boa carta que traz alegria. Cada palavra dessa boa carta. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo que aqui tivemos. Dá-nos da Tua graça mais e mais, Senhor, para entendermos as boas novas. Porque são essas boas novas, as boas novas de salvação, que um dia fizeram efeito em nós, que nos deu o caminho da salvação. E nós fomos, Deus, salvos por essa tão grande boa nova, que é Cristo Jesus, esperança da glória. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está. Nos mantenham juntos nesses estudos. E traga mais e mais gente para aprender do Evangelho. Senhor, que também todos aqueles que assistirem pela internet também sejam abençoados e possam também crescer no conhecimento do Senhor para a Tua glória e para o crescimento da igreja espalhada pela terra. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.